Boa noite a todos, é um prazer, é uma honra estar aqui novamente, né? É um prazer muito grande mesmo, não só por ser amigo de muitos anos da Associação Comercial, do Alencar Burti, com quem eu trabalho há muitos anos mesmo, há mais de 40 anos, e também o Rotary, né? Porque eu sou ex-bolsista da Fundação Rotária, companheiro Paul Harris dos 4 distritos aqui de São Paulo, fui governador de Interact, né? Fundei uns 10 Interact clubes no interior de São Paulo, então é uma honra muito grande. É bem rapidinha a minha apresentação, e o tema que me deram são as vantagens do Brasil. Deixa eu explicar uma coisa aqui aos senhores. Eu cheguei hoje da Europa, onde nós fazemos reuniões com investidores. E eu estava comentando aqui na mesa, até com o Cataldo, quero agradecer o convite, que nós, no país local, nós lemos os jornais e vemos as mazelas locais. Então a gente só vê desgraça realmente. Eu sou obrigado, por profissão, como trabalho com investidores externos, a ler os jornais locais da Indonésia, da Índia, diários, das Filipinas, das 2 Coreias, enfim, do Sudeste Asiático e do Oriente Médio. E sem dúvida nenhuma, é isso que eu quero mostrar a vocês. Se vocês lerem esses jornais, vocês vão ver que comparativamente as vantagens estratégicas comparativas e não absolutas do Brasil em relação a esses países são muito grandes, porque nós, brasileiros, nós gostamos de nos comparar com a Europa, com os Estados Unidos, mas o investidor que está nesses países não nos compara com Europa e Estados Unidos, nos compara com Filipinas, Indonésia, Tailândia, Sri Lanka, não é? E esses outros países todos. E se forem ver, não há nenhum desses países com as vantagens comparativas que nós temos. Eu quero dizer aos senhores o seguinte: o que é que esse pessoal investidor me diz? Nós temos um dos melhores sistemas bancários do mundo, sistema bancário. Nós temos um dos mais seguros sistema de seguros do mundo. Nós temos mais de 1 trilhão de reservas de seguros. Vejam vocês, por exemplo, que na crise de 2008, o mundo inteiro sofreu muito no setor de seguros, e o Brasil não teve nenhum problema no setor de seguros. E se forem pensar, nunca a gente acha que isso é importante, mas pensem como o artigo que eu li escrito, um dia sem seguro no mundo. Um dia sem seguro, os senhores não estariam aqui, eu não estaria aqui, aviões não decolam, navios não saem dos portos, nada acontece. E no mundo não tem nenhum país com sistema de seguros tão seguro. O sistema bancário brasileiro, um dos mais seguros. Foi essas vantagens comparativas que nós temos. Por exemplo, nós temos... eu vou mostrar aqui para terem uma ideia. O mundo hoje, só para vocês verem aqui na tela, o mundo hoje não fala mais em Brasil, Rússia, Índia e China, porque a Rússia perde muita importância devido à mudança da matriz energética do mundo. 93% da Rússia é petróleo e gás. Ela sempre foi muito importante, que a Europa sempre dependeu do petróleo e gás da Rússia. Por isso que a Ucrânia é tão importante, onde passam a maioria dos gasodutos.
Com a mudança da matriz energética, só para terem uma ideia, hoje na Alemanha, 43% da energia elétrica já é fotovoltaica, ou seja, energia elétrica solar. Eu vim agora de lá. Para terem uma ideia, a Rússia perde importância. Então o mundo não fala mais dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Fala agora nos BWITCs, ou seja, o futuro do mundo vai estar Brasil, Índia, Indonésia, Turquia e China. Deixa eu explicar para vocês, né, que estão aqui, empresários. O mundo é dividido em dois grandes blocos, uma das formas de a gente dividir o mundo: mercados maduros e mercados emergentes. Mercado maduro é aquele mercado em que o aumento do consumo é equivalente ao incremento vegetativo da população. Ou seja, se a população daquele país cresce, o consumo aumenta. Se a população não aumentar, o consumo não cresce. Quem são esses países? São os chamados G6. Não é G7, porque o 7 inclui o Canadá, e o Canadá não é um grande investidor. São os Estados Unidos da América do Norte, a Europa tradicional, Alemanha, França, Itália, Inglaterra e mais o Japão. Vejam vocês que nesses países de mercados maduros é onde estão as empresas maduras, as grandes empresas investidoras do mundo. Essas empresas precisam desesperadamente de mercados emergentes. O que é um mercado emergente? É aquele mercado em que o aumento do consumo é maior que o aumento da população. Que sempre se falou em Brasil, Rússia, Índia e China, por causa de um estudo do Goldman Sachs, que falou que o futuro do mundo ia estar, em termos de consumo, de crescimento econômico, no Brasil, Rússia, Índia e China, e hoje não se fala mais, se fala em Brasil, Índia, Indonésia, Turquia e China, porque só para terem uma ideia, gente, a população de alemães na Alemanha, nos últimos 10 anos, diminuiu 840 pessoas, de alemães na Alemanha. A população de franceses na França cresceu só 1.012 pessoas. Não é verdade? A Espanha está com 44 milhões de habitantes, 4 milhões de imigrantes, porque o europeu não faz mais filhos. Então é por isso que a Europa, Estados Unidos, esses países, não é, de primeiro mundo, mercados maduros, só tem uma discussão: é abre imigração, não abre imigração. Por quê? Porque as empresas pressionam os governos para abrir imigração, para ter para quem vender. Eu estava em Estocolmo, na Suécia, o presidente da Electrolux, que é uma empresa sueca, me disse: professor, uma geladeira aqui na Suécia dura 40 anos. Eu falei: por que é melhor que a nossa? Ele falou: não tem criança para chutar a porta da geladeira. Um velho fecha, um velho abre, aquilo dura eternamente. Nós precisamos desesperadamente do Brasil. E assim por diante. Agora vejam, a hora que você vê, por exemplo, a Volkswagen, eu tive agora com o pessoal da Volkswagen na Alemanha, cresceu 35% no primeiro trimestre. Vão investir 9 bilhões de dólares aqui no Brasil, na fábrica em Curitiba, fazendo o primeiro SUV e mais 12 novos modelos. A General Motors vai dobrar os investimentos. Veja o que a Toyota está fazendo. A Toyota lança o Yaris. Agora, por quê? Esse pessoal é louco? Esse pessoal gosta de rasgar dinheiro? Não entende do Brasil, da desgraça do Brasil? Não. É porque o mundo, comparativamente, está muito pior que nós. Preste atenção aqui. Se a gente fala em Brasil, Índia, Indonésia, Turquia e China, lembrem que o único país ocidental desses, querido, não está funcionando aqui, aperta para mim, aperta o Enter aí, porque aqui não está funcionando, olhem. Aqui o passador aqui não está funcionando, olha. Dá uma apertada aí para ver se ele não está pegando aqui, ó. Não está pegando não.
Tá vendo, olha? Ah, não tá, olha, tá com a pilha ruim, não tá pegando. Então, olha, para ter uma ideia, deixa eu ver se eu chegar mais perto. Olha, então vendo, olha, se a gente for ver, notem que o único país ocidental desses é o Brasil. Vejam isso aqui, se o futuro do mundo está aqui, vamos analisar rapidinho, coisa que eu sou obrigado a fazer. Vejam aqui, gente, a Índia, 1.652 dialetos, 325 idiomas, 25 idiomas oficiais na Índia. Eu trabalho com um banco na Índia, são 25 bancos dentro de um banco, não são departamentos. Eu vi uma menina do Itaú aí, gente, é diferente, não é um Brasil. Quando eu falo eu conheço a Índia, a gente pergunta qual Índia. Eu conheço o norte, qual norte? A Índia não se fala. E o Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia, tem um projeto, que é construir uma privada, gente, um banheiro, por minuto na Índia. Sabem por quê? 600 milhões de indianos defecam na rua. É o maior problema de saúde pública do mundo. Vejam o Gangá, porque ainda o hinduísmo faz com que se jogue os defuntos nas águas, nos rios. Para vocês terem uma ideia, né, a Índia está com um problema sério porque o Narendra Modi é do partido hinduísta e o partido hinduísta favorece o sistema de castas que impede a mobilidade social. Se você está na casta dos intocáveis, dos untouchables, você não pode ser rotariano, você não pode ser balconista, você não pode trabalhar em lugar nenhum, você vai cuidar de defunto e vai limpar banheiro o resto da vida. Para terem uma ideia em relação ao Brasil, 82% da elite brasileira, elite tecnicamente é quem ganha mais de 20 salários mínimos, o pai era tecnicamente pobre, ganhava um salário mínimo, só 18% da elite veio da elite. Mobilidade social igual ao Brasil e Estados Unidos da América do Norte não tem no mundo, num país do nosso tamanho. Outra coisa, gente, agora vejam aqui, a Indonésia, maior país islâmico do mundo, com islamismo e fundamentalismo islâmico crescente e invadindo as castas inferiores da Índia, que eu estava dizendo aqui ao Cataldo, daqui, gente, 15 anos, escreva o que eu estou falando, nós vamos ter a maior guerra étnica e religiosa do mundo na Índia, porque a Índia tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Agora vejam, e quando o país tem fundamentalismo islâmico crescente, vocês acham que os investidores querem investir lá? Vão mandar algum diretor para abrir uma planta, para abrir uma indústria num país desse? Não é com um problema cada vez mais sério? Mesma coisa as Filipinas. Agora vejam a Turquia, um país islâmico, só que eles são considerados islâmicos, muçulmanos infiéis. Por isso que explodem bombas em mesquitas da Turquia, porque com Ataturk, é uma coisa que tem um professor de história aqui que sabe muito bem, quando ele ocidentaliza a Turquia, os muçulmanos viram contra ele, porque há 3 jihades, né, gente? A principal jihad é contra os muçulmanos infiéis, porque quando morre o profeta, há uma discussão, quem vai suceder o profeta, viram o quê? Sunitas e xiitas. E para vocês terem uma ideia, 85% é sunita, xiita é só o Irã e uma parte do Líbano. E para quem não sabe, Irã não é árabe, Irã é persa, que não tem nada a ver com árabe. Isso é uma guerra que não tem fim ali. Então por isso que você vê, explodiu uma bomba numa mesquita lá na Turquia. Quem colocou a bomba? A Al-Qaeda, o ISIS, que foram criados contra os muçulmanos infiéis. Não foi contra nós não, que é a terceira jihad. Então, agora vejam, a China é uma caixa preta. Nenhuma universidade do mundo que eu liciono, vim agora da Europa licionar, usa dados oficiais da China porque não são confiáveis. Entenderam o que eu quero dizer que não é confiável?
Quando o PIB cresce 10%, há um paralelismo muito grande no crescimento do diesel, do consumo de papel por capita, de tipo de eletricidade. Na China nada bate. Cresce 10%, mas não cresceu o papel, não cresceu. Então não dá para confiar, ninguém confia. E de repente, queridos, a pergunta é why not Brasil? Por que não o Brasil? Esse país só tem vantagem. Gente, 17 mil quilômetros de fronteira seca, e é o único país do mundo que não tem nenhum problema de fronteira. Nós não temos nenhum problema. Gente, o Chile tem problema de fronteira com a Argentina, Peru com o Equador, Colômbia com Venezuela, o mar territorial da América Central, o mar territorial do Mar da China. O mundo tem problemas de fronteira, não temos nenhum problema de fronteira. Ah, mas tem venezuelano querendo vir para cá, mas isso não é problema, ninguém está disputando fronteira. Agora vejam outra coisa, gente. Nós não temos problemas étnicos ou religiosos sensíveis. Todas as guerras no mundo ou são fronteiras, ou étnicas, ou religiosas. O Brasil não. O Brasil não tem esse problema, e todo mundo sabe disso. E isso que nós achamos um horror, que é essa coisa meio invertebrada, esse jeitinho brasileiro, saibam os senhores que é uma maravilhosa barreira de entrada contra fundamentalismos. Fundamentalismo não entra no Brasil, nem de esquerda, nem de direita, nem religioso. Eu falo para ele, o senhor o que é? Falo para o Cataldo, ele fala, eu sou católico, apostólico, romano. E eu digo, essa fitinha de Yansan que você tem, ele fala, não, isso é só para garantir. Eu à tarde dou uma passadinha aqui, à tarde vou lá. Isso faz do Brasil um país que é imune a fundamentalismos. Ou vocês podem imaginar algum ayatolá colocando burca na Marquês de Sapucaí. Pode colocar no rosto, no resto é impossível. Qual é? Então vejam, nós somos a terceira maior democracia do mundo. E eu vou contar uma coisa a vocês. Eu estava dando uma aula nos Estados Unidos e falei que o Brasil tem a mais longeva democracia do mundo. E eles falaram, não é possível. Falei, é. Gente, a primeira eleição municipal do Brasil foi feita em São Vicente em 1534. De lá para cá até hoje, as eleições locais municipais foram feitas sem interrupção. Todos os eleitos empossados, não teve golpe nenhum. Só teve um interregno no Estado Novo com Getúlio, muito pequeno. E o que vale num país de 8.544.000 quilômetros quadrados, gente, são eleições locais, as eleições municipais, onde a pessoa vota em quem realmente conhece, etc. E isso é muito importante. Agora vejam, Portugal, gente, o lugar mais longe, mais largo de Portugal, tem 160 quilômetros de largura. O lugar mais largo do Líbano tem 56 quilômetros de largura. Veja o Brasil. Agora a gente quer comparar o Brasil com esses países, é impossível. Não é? Então vejam aí algumas dessas vantagens. Olha aqui, gente, segundo o Banco Mundial e o FMI, hoje nós somos a quinta economia do mundo deixa eu explicar, num projeto, numa pesquisa que eles fizeram, em que projetaram a economia do mundo para os próximos 50 anos. É claro que não somos a quinta, segundo dados oficiais, em 2017 nós somos a nona, e se pegarem agora vão dizer, o próprio Banco Mundial, que nós somos a oitava economia do mundo. Por favor, repitam alto depois de mim. Lembrem que eu sou professor. Se não repetirem, eu vou pedir para repetir até repetir. Então repitam logo na primeira, vocês ficam livres. Repitam alto. A ONU tem 193 países membros. Se nós somos a oitava economia do mundo, nós não somos nenhum cachorro magro.
É só isso que eu quero que vocês saibam. Agora vejam bem, o PIB do estado de São Paulo, se fosse um país, só o estado de São Paulo, seria o 19ª maior economia do mundo. E segundo agora, o último dado, 18ª. É que eu cheguei ontem, hoje de manhã, não tive tempo de atualizar. Então vejam, Austrália, Espanha, México, Indonésia, Turquia, Países Baixos, estado de São Paulo, maior que a Suíça, que a Arábia Saudita, que a Argentina, que Taiwan, que Suécia, que Polônia. Olha aqui. Esse é só o estado de São Paulo. Agora vejam aqui, meus queridos, olha lá. Vamos lá, se consegue. Olha aqui, o interior de São Paulo, onde eu moro, o ABC, sabe qual é o ABC? Analândia, Brotas e Corumbataí. Araçoiaba, Boituva e Capela do Alto. Não é o ABC do interior? Se fosse um país, seria o 37º mais rico. Egito, olha, Israel é 34. Dinamarca, Filipinas, interior de São Paulo. Maior que Singapura. Maior que a Malásia, que a Irlanda, que a Colômbia. Olha o Chile aqui. Olha a Finlândia, olha Portugal, gente. Isso é só o interior de São Paulo. Olhem agora aqui. Quando João Dória foi candidato a prefeito, eu fiquei com o programa dele, né, como apresentador, e disse a ele, eu fico até você perder. Ele ficou bravo, mas não importa. Eu falei para ele, você não vai ser prefeito de São Paulo, você vai ser presidente do Chile, porque só o PIB do município, não tem o ABC, não tem Osasco, não tem Guarulhos, que eu vi aqui alguém de Guarulhos, não tem Poá, não tem Poá, gente, não tem Poá, não tem Mogi das Cruzes, não tem nada, seria é maior que o Chile. Olha aqui, África do Sul, Irlanda, Paquistão, Colômbia, o município de São Paulo maior que o Chile, que é Finlândia, Bangladesh, olha em Portugal. Isso é só a cidade de São Paulo. E dava para fazer do PIB da Zona Leste, e vocês iam ver que o PIB da Zona Leste é maior que muito país do mundo. Então, gente, agora vejam aí, essas coisas que nós temos que ver. Olha lá, vamos ver se eu consigo mudar, olha lá. Agora vejam, a economia de São Paulo forma o maior PIB, não é, do Brasil, fazendo a 10ª capital mais rica do mundo, a cidade de São Paulo. Mas olha aqui, segundo previsões, em 2025 vai ser a 6ª maior cidade. 6ª maior cidade do mundo. Eu peguei um dado, gente, da PricewaterhouseCoopers, da Rússia que me deram em Moscou. E a cidade que mais vai crescer como capital no mundo, nos próximos 10 anos, é São Paulo. Mais que Bombaim, né, Mumbai. Então vejam aqui, segundo o Banco Mundial, em 2040 nós vamos ser a 4ª economia do mundo. Só para terem uma ideia, em 2030, vejam aí, a China passa na frente dos Estados Unidos, e fica a China, Estados Unidos, Índia e Brasil. E todo brasileiro me diz, professor, nem a pau que nós vamos ser a 4ª economia do mundo, mas nenhuma consultoria do mundo, nenhuma universidade do mundo afirma que nós não estaremos entre as 10 maiores economias novamente. Sejamos a 4ª, 5ª, 6ª ou 9ª. Então, meus queridos, olha aqui o tamanho do Brasil. Esse é o tamanho econômico. São Paulo, vocês viram, é maior que a Bélgica. Não é? Paraná é maior que o Kuwait. Santa Catarina é maior. Olha, o Rio Grande do Sul, com todo o problema, é maior que a Nova Zelândia. Mato Grosso do Sul, olha, gente, só para terem uma ideia, o estado de Rondônia é maior que o Paraguai. Todo mundo fala que o Paraguai é uma beleza, mas o estado de Rondônia é economicamente maior que o Paraguai. Olha aqui, olha o Afeganistão. O Piauí é maior que o Afeganistão, gente. Então prestem atenção, o Rio de Janeiro, com toda a crise, é maior que Portugal. Isso é economicamente. E aqui, meus queridos, é geograficamente. O estado de São Paulo tem o mesmo tamanho do Reino Unido. Minas Gerais, o mesmo tamanho da Espanha. Mato Grosso do Sul, o mesmo tamanho da Alemanha. E olha,
Não sei se vocês viajam pelo Brasil como eu viajo. Eu estava contando agora com o Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura. Nós fizemos juntos o lançamento da safra de café 2018-2019 em Monte Carmelo, em Minas. Eu fiz o lançamento agora, há pouco tempo atrás, da safra de soja, que vai ser um espetáculo. Por que nós vamos ganhar muito? Porque os Estados Unidos está brigando com a China e, claro, vão comprar de nós, importação de carnes e de tudo. Ora, gente, vou dizer, este interior do Brasil é uma maravilha. Vão para Bonito, vão para Primavera do Leste, vão para Rondonópolis, vocês vão ver o que é cidade bonita, o que é gente trabalhadeira. Não é? Então vejam aí. Agora, eu termino, porque o tempo é curto, porque vocês vieram mesmo para o coquetel, não é? Eu queria dizer o seguinte: o maior negócio nosso, sem dúvida nenhuma, é o agronegócio. Prestem atenção. E parem, pelo amor de Deus, de pensar que agronegócio é uma coisa do interior. Não é. A fábrica de caminhões Mercedes-Benz fica em São Bernardo do Campo, que é o que transporta toda a safra. A fábrica de tratores New Holland e a JCB ficam em Sorocaba. A fábrica Caterpillar fica em... Ou seja, a fábrica de pneus. Tudo que é fabricado e que faz o PIB agrícola correr é fabricado nas cidades, na zona urbana. Não há contradição entre PIB agrícola e PIB urbano. Vejam bem, deixa eu explicar isso aqui, que aqui eu termino. Preste muita atenção, gente. A população mundial vai passar de 7 a 9 bilhões de pessoas nos próximos 40 anos. Essa população vai ser mais urbana e vai ter o dobro da renda média que tem hoje. O aumento da renda média, que ocorreu um pouco no Brasil, ocorreu e está ocorrendo no Sudeste Asiático, no Oriente Médio, na África. Populações urbanas, isso é um dado empírico da realidade, consomem mais carnes. Então, meus queridos, para alimentar essa população de 7 a 9 bilhões, o mundo, segundo a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, e outros organismos e universidades mundiais, dizem que o mundo vai ter que produzir 50% a mais de grãos do que produz hoje, e vai ter que dobrar a produção de carnes. E isso, diz a FAO, é muito difícil de acontecer, porque eu sou produtor rural, eu moro numa fazenda, não é? A produtividade por hectare está chegando no seu limite. Soja, a gente tirava 35 sacas por hectare, passou para 64. O campeão brasileiro o ano passado foi Ponta Grossa com 145 sacos por hectare, que é uma estupidez que ninguém consegue tirar. Foi uma fazenda campeã. A média brasileira é 63 sacas por hectare. Então, para produzir esses 50% a mais de grãos, o mundo vai precisar de mais terra. 40% pode ser aumento de produtividade, ciência e tecnologia na mesma terra, mas 60% é mais terra. E no mundo, meus queridos, onde tem terra, não tem água. Daí vem a análise do Brasil. O Brasil tem 400 milhões de hectares de terras agriculturáveis. Em inglês, a FAO chama de arable land. Terras aráveis, de acordo com a legislação brasileira, não invade APA, nem APP, nem Amazônia, nem nada. E dos 400 milhões, só utiliza 62 milhões. O Brasil tem mais terra agriculturável que os Estados Unidos e a Rússia juntos.
Quando o Brasil falava isso, a Embrapa, quando a ONU falava isso, a esquerda brasileira dizia isso é mentira, até que a Santa NASA, a NASA americana, publicou que o Brasil tem 400 milhões de hectares de terras permitidas para a agricultura e só utiliza 62 milhões. Daí todo mundo ficou quieto. Agora então terra, o Brasil tem. Ficou faltando água. O Brasil tem 8 trilhões de quilômetros cúbicos de água renovável a cada ano. O Brasil, com 220 milhões de habitantes, tem mais água renovável que a Ásia inteirinha, com 4 bilhões de pessoas. E não tem nada a ver com os rios da Amazônia. O Piauí, uma das regiões mais secas do Brasil, tem 35% mais água subterrânea do que o Corn Belt americano, o cinturão do milho dos Estados Unidos, maior produtor e maior exportador de milho do mundo. E olha, gente, dos 10 maiores, olha aqui para vocês terem uma ideia, olha aqui, ó. Faço questão de mostrar isso porque a imprensa não mostra. Esta é a área plantada no Brasil de 1976 até 2019, a área plantada passou de 45 para 62 milhões. E olha a produção na mesma área. O Brasil é campeão da porteira para dentro. O nosso problema está em rodovia, está em silagem, em portos, em ferrovia. É da porteira para fora. E olha o produtor rural, olha esse dado, gente. O produtor rural alemão tem uma idade média de 72 anos, por quê? Porque a União Europeia subsidia a agricultura em 26% do PIB, e a geração mais nova dos filhos sabe que isso vai ser absolutamente impossível de continuar, e os filhos não querem ficar como produtores rurais. Olha o que acontece nos Estados Unidos, 67% de anos, porque os Estados Unidos subsidiam a agricultura em 12% do PIB, e a mesma coisa dizem os filhos de produtores americanos. Eu estudei nos Estados Unidos, toda a escola tinha o FFA, que é os futuros fazendeiros da América. Hoje não tem mais, acabou. E olhe a idade média do produtor rural brasileiro, 42 anos, é uma criançada altamente tecnológica. Peguem um dia um avião e vão para esse centro-oeste para ver o que é algodão sendo colhido sem nenhum tratorista, tudo por GPS, e algodão de fibra longa, ou seja, o algodão egípcio hoje é fabricado no Brasil, graças à Embrapa, melhor do que no Egito. Não é verdade? No Cerrado brasileiro. Então vejam isso daqui da água. Dos 10 maiores aquíferos do mundo, eu vou terminar, gente, fiquem quietinhos que eu vou terminar. 2 estão no Brasil. O maior aquífero do mundo é água subterrânea, é o Alter do Chão, ou chamado também aquífero da Amazônia. Só para terem uma ideia, ele está inteirinho no território brasileiro. Estão vendo? Ele pega Pará, Amazonas, uma parte do Amapá. Ele é menor em extensão territorial, mas tem o dobro da água do Guarani, que é o segundo maior do mundo e que passa aqui embaixo. Não é? Mas só que ele pega o Brasil, uma parte do Uruguai, uma parte da Argentina e do Paraguai. O é só brasileiro. Por que vocês acham que o Congresso Mundial da Água foi em Brasília? Porque são devotos de Nossa Senhora Aparecida? Não! É porque aqui que estão os 10... Olha só, gente, prestem atenção nisto. E não digam que eu estou mentindo, isso daqui. Por que eu não trago isso escrito? Eu trago isso fotografado no documento da ONU. Por causa disso, olha, os 4... Primeiro Alter do Chão, o sistema... Olha aqui, ó. Só vejam isso aqui, ó. Tem uma quantidade de água subterrânea que poderia abastecer o planeta durante 250 anos. Só o Alter do Chão. E o segundo é o Guarani. O terceiro é na Núbia. Lá parece uma poça d'água perto dos outros, nossos.
Eu estava em Washington, num congresso, falou: a próxima guerra mundial vai ser sobre água. Onde vai ser, gente? É aqui. Mas os romanos já faziam aquedutos, os maias faziam aquedutos, os astecas faziam aquedutos. Então vejam isso daqui. Então, gente, eu não vou entrar nisso aqui, mas só para vocês verem, olha. Isso é um documento interno do Ministério da Agricultura dos Estados Unidos. Olha aqui, ó. O Brasil é o terceiro maior exportador do mundo agrícola, depois dos Estados Unidos e União Europeia. Não é a medida, isso é para documento interno. À medida que continuar expandindo, vai ser uma forte concorrência para nós, segundo eles, produtores americanos. O Brasil é hoje o maior exportador mundial de açúcar, café, suco de laranja, tabaco, carne bovina. Agora é o maior de soja, farelo de soja, etanol, o quarto maior. Gente, não tem jeito. Não tem jeito. Nem um seminário em Washington. O que é que nós vimos, gente? O que é que nós vimos? Brasil is cursed. I curse you em inglês, ela que morou aqui nos Estados Unidos. I curse you, eu rogo uma praga em você. O Brasil está praguejado, condenado a ser o produtor de alimentos para o mundo nos próximos 40 anos. Gostemos ou não, queiramos ou não. E olhem, meus queridos, vou repetir, não pensem que isso vai beneficiar Sorriso, Rondonópolis, Ariquemes. Não. Vai levantar o PIB da Zona Leste, vai levantar o PIB urbano do Brasil, porque tudo o que se consome e se produz de transporte, de silagem, de insumos, indústrias, que tudo isso é fabricado nas cidades. Então, a hora que o Brasil se abrir para todos os problemas, e olhem, querem que eu mostre aqui? Olha, eu vou passar isso correndo, né? Não sei se está fácil aqui de ver, não é? O que é que nós temos? Só vantagens comparativas, e deixa eu ver aqui, não, isso não adianta eu mostrar para vocês, quer ver? Deixa eu mostrar, não vai dar para, olha aqui, ó, olha aqui, gente. O presidente, ó, no Planeta Dinheiro, do El País, é o maior jornal espanhol, da Espanha. Olha aqui, ó, o presidente, está aqui, tá. Olha, vou só ler esse pedaço. O presidente do Global do Santander, o espanhol José Antônio Álvares, diz que o Brasil atravessa, agora entre aspas, olha aqui, ó. Comparando a outros países, é muito difícil você encontrar algum que reúna características como as encontradas por aqui. Vocês têm uma das maiores economias e há pessoas com trilhões de dólares nos bolsos procurando projetos para investir. Hoje, entre aspas, você não é uma grande empresa multinacional se não tiver uma presença no Brasil. E olha aqui, os chineses estão fazendo um fundo de 20 bilhões de dólares para investir no Brasil. Então, gente, eu não quero encher vocês. Eu só quero dizer o seguinte, pelo amor de Deus, não vamos ter consciência ingênua. E eles, eu vou falar aqui o que os investidores me dizem. Os investidores só têm medo da esquerda. Só da esquerda. Sendo não esquerda, nós estamos prontos para ajudar esse país a crescer. É esse o grande problema, não é? Então, vejam vocês a responsabilidade que nós temos. Nós temos tudo na mão, gente. Eu quero repetir, eu não sou Alice no País das Maravilhas, não. Eu não sou ingênuo, não sou bobo. O Brasil tem problemas e vocês sabem melhor que eu que são problemas sérios. Mas comparativamente, as nossas vantagens são muito maiores que os nossos problemas. Muito obrigado a vocês, sucesso. Muito obrigado.